nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Indolência do Espírito. A indolência é uma pessoa que se encontra acomodada, que se encontra aceitando uma referência. E cada pessoa pode observar assim que se a criança é matriculada em uma determinada escola, o professor daquela escola, a direção daquela escola faz um teste proporcional à idade daquela criança para ver como se encontra o conhecimento da criança em relação ao nível em que ela está pretendendo frequentar a escola. Mais tarde, se ela quer mudar de escola, ela tem que levar aquelas referências daquela escola, a frequência e as notas dela para ela continuar naquele outro ambiente escolar, e os professores também conversam com aquela criança ou já com aquele adolescente para saber como ele se encontra, porque ele teve o interesse em mudar de ambiente escolar. Muitas vezes esse trabalho é feito já no início. Aquela que tem a responsabilidade daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, pergunta a ele por que está querendo mudar, qual a importância, como que aquele adolescente vem comportando durante a vida. E essa observação também eles estendem perguntas de como é a conduta do pai. Tem muitas referências assim, querem fazer uma seleção para aquele novo que está chegando ter também uma frequência que não vai trazer uma desarmonia. Isso é uma coisa que cada pessoa que tem um amadurecimento na vida física, ele sabe que existe essas referências. A importância de um passado anterior da pessoa para ela mudar de ambiente escolar. Na vida interior da pessoa, na vida espiritual da pessoa, também tem que ter uma referência. E uma pessoa precisa de observar que se ela descuida, se ela fica descuidada, ela recebe qualquer orientação que não tem uma coerência. Não tem na nossa vida física uma maneira de receber uma desculpa de outra pessoa. Se uma determinada pessoa no meu ambiente de trabalho ou no relacionamento meu com os familiares, fico descontente com um ou com outro, e uma terceira pessoa fica sabendo desse descontentamento, dessa mágoa que eu carrego, daquele um, daquele outro, e aquele terceiro vem falar que é para que eu deixe para lá, que eu preciso de considerar as outras pessoas, que eu não posso ficar magoado, que eu preciso de compreender. Essa terceira pessoa entra numa condição de amenizar uma situação interna que eu tenho. Eu só posso compreender o que a terceira pessoa está falando se ela tem um conhecimento de todo o assunto transcorrido e ela agora está querendo trazer uma clareza para a minha vida interior. Eu posso compreender o que ela está falando, mas ela não tem como tirar de dentro de mim ou tirar de dentro de um e do outro as desavenças que houve. Indolência do espírito é esta condição, achando que uma terceira pessoa tem a condição de harmonizar uma situação. A nossa vida espiritual, ela é uma coisa muito séria. E as pessoas pensam assim que, servindo um ser humano, eu estou servindo ao Criador. Eu posso colaborar com um espírito humano se aquele espírito humano está fazendo um esforço para caminhar no caminho da luz e está tendo todo um empenho. Ele vai querer um auxílio proporcional. Quando estuda os ensinos, a pessoa fica sabendo assim, que aquilo que semeias, hás
de colher. E se aquele espírito humano está passando por uma limitação, ele na vida anterior recente, nos dias anteriores ou nos anos anteriores, teve um descuido. Todas as coisas na criação têm um anúncio. Nada na criação acontece de uma vez. Acontece de uma hora para outra. Todas as coisas têm um início. Aquele jovem que está querendo mudar de ambiente escolar, ele teve que fazer uma preparação para ir para o ambiente escolar que apresenta uma melhor maneira de ensino, uma melhor maneira que o possibilita qualificá-lo melhor para aquele estudo que ele está precisando. Precisa de fazer a diferença. Aquele determinado ambiente escolar vai qualificar o jovem para aquele conhecimento que ele está precisando. Ele não será qualificado para a sua vida interior, nem para o seu jeito de tornar-se o profissional. Só vai dar a ele as informações e as instruções. A qualificação do profissional é ele que terá que se tornar. A qualificação da sua vida interior, da sua índole, em caminhar de acordo com os ensinos, em respeitar o semelhante, compreender que o respeito ao semelhante, ele primeiro tem que respeitar a si mesmo para ele respeitar o outro. Uma pessoa que não respeitou a si mesmo com costumes que não são bons, ele não tem como ser respeitado pelo outro. Ele pode ter um recurso financeiro e ele poderá vir a ter muitos funcionários e os funcionários ser submisso a ele pelo recurso financeiro, não pela qualificação da pessoa. Pelo recurso financeiro, aquelas pessoas que trabalham para ele entram numa condição de submisso, que também entra numa condição de servo, porque ele o remunera, não numa condição de um líder por ter uma qualificação interna superior, de compreender os seus comandados, no seu relacionamento diário com seus comandados, ele fazer um trabalho de ir puxando cada detalhe que aquele comandado necessita para um desempenho melhor na sua vida profissional. Aquele primeiro caso, daquele um, daquele outro, do descontentamento que houve e que uma terceira pessoa entra apaziguando, é uma condição que vem acontecendo hoje, e esta condição é uma condição muito séria, porque aquela pessoa que entra nesta condição de achar que ele pode aliviar uma dúvida interna da outra pessoa, ele não tem esta condição e ele também não tem esse poder. Na situação interna verdadeira de uma pessoa, ela é que tem que colher aquilo que ela semeou. O amenizar um sofrimento é uma coisa relativa. Uma pessoa sabe que uma célula dura 22 dias e uma mudança de constituição é 2 anos. Às vezes a pessoa está fazendo o aniversário é um marco na vida da pessoa, e esse marco é uma coisa assim que ela lembra do ano anterior, e ela fala assim que o ano seguinte ela quer ter uma nova fase na sua vida, e para ela ter uma nova fase na sua vida, ela tem que empenhar todos os dias em melhorar a sua constituição para o ano seguinte ser um ano melhor. Indolência do espírito. Na vida física de uma pessoa, ela não pode enganar. E se a pessoa vai colocar uma empresa, ela tem que ter o conhecimento do funcionamento daquela empresa, a maneira que ela vai utilizar para aquela empresa receber um impulso todos os dias para continuar movimentando.
Se ela coloca funcionários, ela sabe da responsabilidade que ela tem com aquele funcionário, ela tem que ter funções para aquele funcionário, ela tem que ter toda uma vida seguinte para aquela empresa. Na nossa vida interior, na nossa vida espiritual, a média de vida que uma pessoa vive sobre a Terra não é uma referência de tempo. Na vida espiritual, o tempo e o espaço é diferente do que nós imaginamos. O trabalho é um trabalho que cada pessoa precisa de fazer muito esforço para conhecer os ensinos e de observar como ele está entendendo os ensinos e como ele acha que outra pessoa pode colaborar com ele ou que a outra pessoa possa vir abrir um caminho para ele na parte da matéria fina, na sequência que ele larga o corpo físico. Às vezes a pessoa acha assim que ela se encontra num ambiente bom, com os filhos, com os irmãos, com os conhecidos, que ela pode ficar descuidada. Ela tem todo um tempo externo de ocupação, mas a vida da pessoa tem que ter a ocupação física, mas ela tem que ter a ocupação com o seu corpo físico, com o jeito que ela está pensando e o jeito que ela está recebendo os ensinos, ou falado por outra pessoa, ou ela mesma nos seus estudos, como ela vem fazendo esse trabalho de receber os ensinos. Às vezes, quando uma pessoa está estudando, ou muitas vezes, que ela está com um propósito sério, ela sabe que ela não assimilou aquilo que ela estudou. Durante um período que ela se encontrava estudando, ela teve uma elevação interna e ela teve uma compreensão. No instante seguinte que ela parou de estudar, ela lembra muito raramente ou lembra-se pouco daquilo que foi estudado. Teve dentro dela uma mudança de nível. Esta condição é uma condição verdadeira. E para ter de volta aquela elevação interna, ela tem que perseverar. E nos estudos tem uma coisa bem interessante. Quando uma criança está aprendendo os ensinos escolares, ela tem que memorizar. É daquela maneira, o jeito que ela vai aprender as fórmulas, que ela vai aprender para trabalhar com os números. E os números são poucos números e tem muitas fórmulas para trabalhar com aqueles números. Ela desenvolve a maneira de memorizar as fórmulas. Nos ensinos não é com a memória, é com o sentimento. E o sentimento é da categoria de quando uma pessoa está trabalhando no fogão, ela sabe o procedimento que ela precisa. E todos os dias ela faz um determinado alimento, porque é tradição de quase todas as casas ter um tipo de cereal todos os dias na alimentação, ter um tipo de outro alimento todos os dias na alimentação. E todos os dias aquele alimento é feito. Aquela pessoa prestimosa, zelosa, que prepara aquele alimento todos os dias é feito de maneira diferente. Pode ser a mesma quantidade, mas todos os dias é de uma outra maneira. Na nossa vida interior, com os ensinos também é assim. Todos os dias que estuda os ensinos é de uma outra maneira. Isso a pessoa que levanta cedinho todos os dias pode observar que tem dia que ela já levanta com os pensamentos bem fortes de determinados assuntos ou de uma informação que ela viu
que ela ouviu, e aquela informação fica bem forte dentro dela no outro dia. Ou os fios de ligação. Todos os dias a pessoa é diferente. Com os ensinos também é assim. Assimilar os ensinos tem essa importância da pessoa. Primeiro ela tem que ir percebendo como ela é, e ela tem que ir admitindo que ela tem que caminhar na vida interior com ela. E ela tem que fazer esforço para diminuir os fios de ligação. Uma época anterior, quando falou-se uma frase que a outra pessoa não ficou satisfeita, quando ouviu uma frase que eu também não fiquei satisfeito, quando eu fiz determinados afazeres e aqueles afazeres ficaram bons, todos os fios têm uma diferença. O afazer que ficou muito bom, se eu me descuido, aquele afazer que ficou muito bom, a minha vida ficou somente naquele afazer. Eu não conquistei uma nova etapa da minha vida e eu fico valorizando somente aquele afazer que foi muito bom. Mas eu vejo assim que na caminhada da vida da pessoa, ela tem que ter muitos afazeres e ela tem que ter muitos fios de maneira branda. E a maneira branda é sempre respeitando outra pessoa e a pessoa fazendo o esforço em todos os dias conhecer os ensinos para dentro dela ter esta condição boa. Uma maneira branda não é uma maneira leve, uma maneira superficial ou uma maneira descuidada. É uma maneira que possibilita a pessoa caminhar pelo caminho da vida, não tropeçar e não pisotear ou passar por cima de outras pessoas. Ela ser cuidadosa com ela. Todas as coisas na nossa vida são anunciadas. Se eu me empenho, eu mudo um pouco o meu destino. Se eu me empenho, eu melhoro um pouco a minha maneira de convívio com as pessoas. Eu preciso de me esforçar, porque as coisas são repetidas e é fácil de observar que são repetidas, que é o caso do aniversário. Para o ano seguinte, o aniversário ser melhor, a pessoa precisa de empenhar todos os dias. O conhecimento do banco da escola não vai trazer para a pessoa uma melhora de qualidade, uma melhora de ser. Ela tem que melhorar dentro dela conhecendo os ensinos. Ajudar as outras pessoas, a pessoa pode ajudar as outras pessoas que estão fazendo esforço, porque aquela que está fazendo esforço, com os fios de ligação, ela vai ficar com uma pendência e vai dificultar o trabalho dela na vida interior, na vida espiritual. Ela tem que sempre retribuir para aquele que a auxiliou o benefício que ela recebeu num período anterior. Então, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa criteriosa, vai sempre procurar caminhar com os seus próprios pés, fazendo esforço em manter-se de pé. Na criação tem todas as coisas que uma pessoa necessita. Cada pessoa pode observar que ela recebe sempre aquilo que ela necessita. E para receber somente coisas boas, a pessoa primeiro tem que ir vendo como ela é. E ela tem que ir vendo como ela faz com os seus pensamentos. Os pensamentos têm muita importância na vida de todos. Cada um
tem uma importância e cada um precisa de ver como ele pode resolver melhor o seu dia a dia. A gente lembra de um conhecido, a gente lembra de um parente de sangue, que é um filho, um irmão ou um pai, e tem aquela saudade, mas precisa de ver de uma coisa importante. Essa saudade tem que ser transformada em compreensão. O esforço que a pessoa está fazendo para conhecer os ensinos, para receber os auxílios, é um esforço que primeiro ela tem que ter, depois ela pode enviar através dos seus pensamentos uma maneira que aquela pessoa possa receber os auxílios. E a gente sabe assim que os auxílios sempre chegam na proporção do que a pessoa tem a capacidade de receber. Dentro de cada pessoa tem o coração. E o coração ele tem um limite de trabalho. Quando a pessoa faz esforço para conhecer os ensinos, o coração daquela pessoa entra numa harmonia. E o trabalho tem que ser com uma harmonia. Com esta condição, facilita o trabalho de alimentar cada célula do corpo. Com o trabalho que a pessoa está fazendo com ela mesma, ela vai vendo que os auxílios somente ela pode desenvolver a maneira para receber. Quando fala-se que a vida de uma pessoa ela é uma vida que tem que ter muito cuidado, é porque os caminhos largos, os caminhos cômodos, traz para a pessoa uma ociosidade, faz com que a pessoa acomoda-se. Uma acomodação é um descuido. O coração tem um trabalho 24 horas por dia. Um órgão, uma víscera, trabalha 24 horas por dia. Na indolência do espírito, com a acomodação daquele espírito humano, ela vai pensando ou vai achando que no último momento da vida dela, ela vai ter a compreensão e que a salvação dela, ela vai ter independente de qualquer coisa. Ter uma salvação no último instante é uma coisa muito difícil. Quando se encontra nos ensinos que os auxílios vêm para a pessoa, vêm através do livro Na Luz da Verdade. E isso a pessoa tem que estudar a vida inteira, tem que mudar os conceitos. Um filho não pode ser diferente do pai, um filho não pode ser diferente da mãe. É a constituição. E essas tendências são muito fortes. Às vezes a gente vê um filho falando do pai, do comportamento da mãe, e ele fica descontente. E quando esse filho tem mais irmãos, ele constata que um irmão também comporta semelhante ao pai, um irmão comporta semelhante à mãe, uma irmã comporta semelhante ao pai. Não tem muitos jeitos de ser diferente. Com o conhecimento dos ensinos, a pessoa tem a possibilidade do ano seguinte a sua frequência ser diferente um pouco. A frequência de uma pessoa está quando ela estuda o livro Na Luz da Verdade, e ela tem a possibilidade de ter uma elevação interior. Com essa elevação, ela então aproxima da luz e os ensinos têm possibilidade de penetrar. Eles se encontram mais no nível superior da pessoa. Na sala de aula fica fácil de observar que o professor tem um nível superior aos seus alunos. Naquela matéria que aquele professor está ministrando, naquele curso que aquele professor está ministrando, às vezes ele pode ter alunos que já cursaram outros cursos, que se encontram hoje numa condição, nos outros cursos, ser superior àquele professor. Mas naquela matéria
naquele curso, aquele professor se encontra superior. Nós temos esta condição de observar que os ensinos também se encontram numa condição superior aos seres humanos. Os seres humanos que têm que fazer esforço de elevarem, cada um que tem que fazer esse esforço de elevar-se para ter a possibilidade de mudar de grau, para o ano seguinte as irradiações serem diferentes e aquelas tendências, aquela acomodação, e ele achar que ele vai ser beneficiado no futuro. Não tem esta possibilidade. Para estudar todos os dias os ensinos, a pessoa precisa de ter um tempo para ela. E isso é verdadeiro. Paulo tem uma carta que ele envia aos Coríntios dizendo que agora tudo é imperfeito e que virá aquele que é perfeito. Às vezes, um ou outro estudioso acha que a comunicação de Paulo nesta carta está se referindo ao Pentecostes que os discípulos tiveram, que eles passaram a ter a facilidade de transmitir os ensinos, a facilidade de Pedro em relatar os ensinos. Mas quando Paulo envia esta carta aos Coríntios, já tinha acontecido o Pentecostes. Pentecostes é esta condição, é uma força que vai possibilitar uma clareza, que tudo agora é imperfeito, mas tem esta coisa importante. Quando uma pessoa vai receber a visita na casa dela de uma outra pessoa, que ela julga que aquela pessoa tem uma importância, por exemplo, aquele funcionário que quer oferecer um jantar para o seu superior, ou uma pessoa que quer receber uma outra pessoa e quer fazer com que aquela pessoa sinta bem naquele ambiente que ele está oferecendo o jantar ou a visita da pessoa, ele procura deixar aquele ambiente todo organizado. Ele deixa aquele ambiente melhor do que o normal de todos os dias. Mesmo que aquela casa tenha o costume de trocar as flores e aquelas flores são trocadas a cada tantos dias, aquela pessoa procura trocar as flores na véspera ou no dia daquela visita, para aquele ambiente apresentar muito bom, para aquela pessoa, para aquele visitante sentir feliz de frequentar aquele ambiente. Os ensinos é desta categoria. Cada espírito humano tem que fazer muito esforço de melhorar dentro dele, de procurar elevar-se de dentro para ter esta possibilidade de receber os ensinos. Tudo terá que se tornar novo, não é melhorando o anterior, não se melhora o anterior. Melhora-se tudo e todas as coisas têm muita importância na vida de cada um. Cada um é que tem que fazer esforço de tornar-se importante para ele mesmo. E esse cuidado tem que ser, quando fala-se que tem que tornar-se importante, é dentro da pessoa. A pessoa primeiro ela tem que ter um corpo físico com uma harmonia, com o conhecimento do seu corpo. E esse conhecimento tem que ser estendido para os ensinos. Só assim é que tem a possibilidade de ter uma assimilação. Indolência do espírito é achar que outra pessoa pode fazer um benefício para mim. Eu é que tenho que verificar se todo aquele ambiente em que eu vou fazer aquela recepção se encontra adequado. Eu que tenho que procurar harmonizar aquele ambiente. Esta condição externa todas as pessoas já passaram e têm uma noção de como é melhorar um ambiente externo. Mas melhorar o ambiente externo, somente aquele que tem esta vontade é que tem a possibilidade de fazer esse trabalho. Ela tem que ir vendo que ela vai colher aquilo que ela plantar.